Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos no meu, no seu, no nosso canal Agregando Valor. Para você que está chegando agora conosco aqui, eu sou Hernandes Mendes e eu estou aqui para agregar valor ao seu conhecimento. Essa norma que nós estamos tratando aqui nesse vídeo é a norma regulamentadora de número 5, que trata da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Pois é, a nossa ideia é tratar todas as 37, mas nesse aqui especificamente, vamos tratar de você, cipeiro. Pois é, quem faz parte da CIPA é um cipeiro. Então, aqui é o lugar onde a gente não tem muito enchimento de linguiça. Foi uma das coisas que fez eu criar esse canal, foi que, por ser docente, na hora de buscar conhecimento, era muito trabalhoso. Os vídeos tratavam mais de informações aleatórias do que do próprio tema. Aqui é papo reto, tá ok? E mostrando isso, nós já vamos cair para dentro da NR5 atualizada. Mas foi atualizada quando? A última atualização em 2021, através da portaria 422. Mas deixa eu te dizer uma informação anterior a essa atualização. Já falei nos outros vídeos anteriores que em 1978 a portaria 3214 criou de uma tacada só 28 normas. Lógico, a NR5 foi uma delas. Só que a norma regulamentadora foi criada em 78. O programa CIPA já existia desde 1943. Ué, mas 1943 foi o ano que foi criado a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. Pois é, parceiro, a CIPA está na CLT. A CIPA é um braço da Constituição Federal, que nós temos aí a promulgação em 1988. Ou seja, então a CIPA é uma ferramenta, é o programa de prevenção mais antigo e um dos mais eficientes que nós temos hoje. Agora, lógico, para ser eficiente, vai depender de como funciona essa CIPA na empresa. Não estou querendo dizer aqui que toda CIPA é eficiente, nem que todas são ineficientes. Vai depender da gestão dessa CIPA, da cultura organizacional. Aí é que vai depender, tá ok? Então vamos lá. A CIPA surgiu em 1943, já entrando na consolidação da Lei do Trabalho. Em 1978, com a portaria 3214, ela veio para NR5 e teve sua última e atual atualização em 2021 através da portaria 422. Mas para que serve a CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Serve para trabalhar, se existir na empresa, em junção com o SESMIT, para prevenir, para trabalhar antecipadamente aos riscos, identificá-los e corrigi-los, para evitar que eles venham se tornar um acidente do trabalho ou até mesmo uma doença ocupacional, seja essa doença ocupacional uma doença do trabalho ou uma doença do trabalhador, que ao contrário do que muita gente pensa, são coisas totalmente diferentes. Uma doença do trabalhador é aquela que a sua atividade lhe expõe ao risco. Uma doença do trabalho é aquela que não é a sua atividade que se expõe, mas o meio onde você exerce a sua atividade está ali expondo. Ou seja, uma doença do trabalhador não precisa do nexo causal, não precisa da prova. Quando você diz com que trabalha e a lesão que você sofreu, já tem ligação. Já a doença do trabalho precisa da prova, precisa do nexo causal. Mas vamos lá. Então, dentro da CIPA nós vamos abordar, lógico, através da portaria 422 de 2021, a eleição da CIPA. Como é que funciona essa eleição? Como é que funciona a eleição da CIPA? A CIPA, ela tem até 60 dias para fazer sua eleição. Até 60 dias. Não quer dizer que tem que ser 60. O bom é que seja antes, porque vai que aconteça algum contratempo. Então, tem até 60 dias para ter a sua eleição. Dentro da sua eleição,
Lógico, vai ter a composição de quantos cipeiros serão, como é que vai identificar? Aí é uma mudança considerável. Antes era pela quantidade de colaboradores, hoje é pelo grau de risco. Hoje você vai pegar o KENAI da empresa, pega o grau de risco, de acordo com o grau de risco, vai ter a composição da CIPA, uma mudança considerável, tá ok? E aí, vamos lá, temos a composição da CIPA. Dentro dessa composição, nós vamos ter o presidente, que vai ser alguém designado pelo empregador. Nós temos o vice-presidente, que normalmente é o mais votado entre os empregados. E nós temos o secretário, que pode ser alguém da CIPA, ou existe a hipótese de ser alguém que não seja da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que não seja da CIPA. Alguém, uma pessoa fora do programa. Mas aí tem que ter a anuência do empregador, porque vai ter que ser mais alguém para ser agregado. Tá? Então, dentro da CIPA, nós vamos ter os indicados e nós vamos ter os eleitos. O que a norma diz? A norma diz que os eleitos gozam de garantia de emprego. Gente, olha o termo, garantia de emprego. Não estou me referindo à estabilidade que muita gente fala, tá ok? Você pega lá a NR5, você pega a CLT, todos eles tratam de garantia de emprego e não de estabilidade, tá ok? Então vamos lá. A norma trata que os eleitos, os indicados, os votados pelos empregados gozam de uma garantia de emprego. Lá vai eu querendo falar e me induzindo aí ao erro, né? Falar estabilidade, uma garantia de emprego. E os indicados? Os indicados não gozam desse direito. Por quê? Porque eles não foram votados, eles foram indicados. Pronto? Aí é um ponto. Beleza. E que garantia de emprego é essa? Pode ser 2 ou pode ser 3 anos. Mas por que 2 ou 3 anos? Porque você pode ter uma reeleição. O mandato da CIPA é 1 ano. Se você não quiser disputar a reeleição, ou disputar e não for reeleito, você tem mais 1 ano, depois que sair da CIPA, como garantia de emprego. E se você for reeleito, aí você ganha mais 1 ano, e quando terminar esse outro ano, que é o segundo mandato, você não pode ir concorrer à reeleição, porque é só uma, e aí você goza esses 12 meses, ou seja, mais 1 ano de garantia de emprego, não de estabilidade. Lembrando um detalhe importantíssimo, que você tem garantia de emprego, mas se você provocar uma justa causa, você pode ser demitido, tá ok? Sempre pode, a empresa sempre poderá te demitir por justa causa. Então, tem que ter muito cuidado. Tem uns almas cebosas aí que vão para a CIPA, porque querem ser cipeiro, apenas porque acham que vão estar com estabilidade, acham que vão ganhar mais 2 ou mais 3 anos de emprego sem poder ser demitido. E aí, quando pensa que não, provoca uma justa causa. Detalhe, a CIPA tem os prós e os contras. Vamos para os prós. Você vai trabalhar na intimidade da segurança da empresa onde você trabalha. Olha que coisa importante. Você vai ser inserido na cultura organizacional da empresa, se é que existe nessa empresa, o certo é que exista, e você vai fazer parte dela, isso é muito bom. E certamente isso vai agregar muito à sua vida e você vai poder agregar na vida de outros. Afinal de contas, você vai ser um elo de comunicação entre os demais colaboradores e o empregador, e isso é importante. E lógico, eu digo que para quem trabalha direito, esse negócio de garantia de emprego não significa muita coisa não, tá? Agora, o contra é justamente essa garantia de emprego. Quando você se torna cipeiro, você automaticamente vai ganhar 2 anos de garantia de emprego. Vamos supor que apareça uma possibilidade melhor na sua vida. Um emprego melhor, ir para outro estado, outro país, uma situação favorável que você não pode deixar passar. E aí? Você está amarrado à empresa. Hernandes, mas não, eu já vi que nesse caso eu posso fazer uma carta de punho renunciando, né, a minha garantia de emprego, reconhecer em cartório e levar para o meu empregador e tudo bem, ele me demite, eu abro mão daquela verba indenizatória caso eu teria por ser cipeiro. Olha, isso na teoria é muito lindo, mas na prática não se aplica muito não. Por quê? Porque no passado recente já teve colaborador que fez isso, renunciou a CIPA, fez a carta
na punho, reconheceu em cartório, levou para o empregador demitiu, tudo dentro do trâmite legal. E no passado não deu certo onde ele se decidiu para a nova atividade que ele foi. E aí ele se juntou com um advogado mal intencionado e processou a empresa, informando que ele foi coagido a fazer aquela carta. E ganhou. E com isso, muitas empresas botaram suas barbas de molho e hoje é muito difícil. Então, se você quer ser um cipeiro, preste atenção nos pós e preste atenção nos contras. Tá? Não tire essa ideia de estabilidade da sua cabeça. É garantia de emprego, mas isso não é garantia nenhuma, porque o que vai garantir o seu emprego, a sua estada na empresa é a qualidade do seu trabalho, é o seu nível de comprometimento. É isso que vai garantir, tá ok? Então já fica a dica aqui para esquecer essa ideia. Outro ponto muito novo que veio, caramba, top demais. Novo texto da NR5, com essa nova portaria 422 de 2021, é referente aos cursos. Carga horária. Como era antes? Antes a CIPA era um curso de 20 horas, independente do grau de risco que você trabalha, independente do grau de risco da sua empresa, era 20 horas. E isso se tornava, assim, às vezes, muito massacrante, porque às vezes você ia ministrar um curso de CIPA numa área onde a pessoa, o risco é mínimo, por exemplo, grau de risco 1, gente, um risco quase inexistente, e você tem que massacrar 20 horas de curso. Então, com a nova mudança, foi dividido de acordo com o grau de risco. Ou seja, grau de risco 1, 8 horas, podendo ser até 100% online. Grau de risco 2, 12 horas, e dentro dessas 12 horas, 4 horas presenciais, no mínimo, 4 horas presenciais. E grau de risco 3, 16 horas, sendo que no mínimo 8 horas tem que ser presenciais. E grau de risco 4, que é o grau mais elevado, esse foi o único que permaneceu com as 20 horas de carga horária do curso da CIPA. Também tendo que ter no mínimo 8 horas presenciais de curso. E aí? O que tornou essa facilidade? É que dependendo da temática que vai se abordar nessa empresa, às vezes é bem viável fazer uma parte desse curso online, até por facilidade. Tá ok? Mas dependendo, vamos lá, gente, vamos entender. Às vezes você tem um colaborador e tem que ter um nível de escolaridade. Imagine só um colaborador que tem um nível de escolaridade muito baixo. Às vezes não vai saber nem tratar com a ferramenta. Então, eu já dei curso da CIPA, que eu ia dar realmente uma parte online, e quando eu vi o nível de escolaridade, o nível de intimidade com a ferramenta tecnológica do colaborador, eu acabei abortando a missão e tendo que fazer todo presencial. Por quê? Porque eu ia estar praticamente excluindo esse colaborador. E fica muito mais fácil aqui, ó, o tete a tete, tá? E a gente trabalhando dessa forma. Então, quem vai ministrar um curso desse tem que ter a sensibilidade de entender qual é o seu público. Não é só pegar o treinamento e aplicar, saber qual é o seu público, para que você possa cobrar e ver o nível de entendimento desse público aí que você está aplicando o treinamento, tá? Então, é boa? Mas você tem que ter essa sensibilidade de entender. Agora, a divisão por grau de risco, aí foi bom demais. Lacrou, lacrou e lacrou, tá? E, Hernandes, pode, depois de eu ser cipeiro, a empresa pode ter redução do quadro da CIPA? Olha, redução não. Digamos que a empresa, quando formou a sua CIPA, ela teve um embasamento lá, a sua caracterização lá para na hora de escolher formar a sua CIPA, ela tinha, digamos, 250 funcionários. Mas, passado algum tempo, ela teve que demitir 50 funcionários ou 100 funcionários. Ela vai ter que tirar cipeiros? Não. Esses cipeiros, essa CIPA, ela vai ter que continuar até uma próxima eleição. E aí, quando tiver uma próxima eleição, aí se terá embasamento aquele novo quadro funcional, aquele novo quadro de funcionários. Pode ter menos ou pode ter mais.
Tá? O que a lei deixa bem claro agora com o novo texto, que não deixava antes, é que quando você trabalha por contrato, acabou o contrato, acabou a CIPA, gente. Não tem por que você ter uma CIPA que eu tenho uma estabilidade, ou tenho estabilidade, lá vai eu de novo. Você tem uma garantia de emprego de 2 anos e o contrato terminou com 1 ano, você ainda tem 1 ano da empresa vai te pagar? Não tem porquê, porque a empresa tinha um contrato, o contrato terminou, acabou-se. Então ela deixou bem claro isso hoje nesse novo texto. Tá? E aí a gente faz a pergunta, e aí, o que você acha? A CIPA, você que já trabalha, você que pretende trabalhar diante do que você está vendo, que já viu, você acha que a CIPA é um peso para a empresa ou é uma bênção dentro da empresa? Para começo de história, a CIPA, o que ela vai fazer na empresa? Ela vai gerar resultado para a empresa. Se for uma CIPA funcional, uma CIPA aplicada. Mas se for uma CIPA decorativa, ela vai ser um peso. Ela será um peso. Tá? E outra coisa que muita gente pergunta e que tem dúvida é que ficou bem claro, a CIPA ela é bem clara, as pessoas que geram a dúvida. A CIPA, a sua composição, ela não é em cima de CNPJ, ela não é baseada no CNPJ, ela é baseada em estabelecimento. O que é isso? Você tem uma empresa aqui que ela tem, vamos lá, ela tem a matriz e nós temos mais 3 filiais. Não importa se são CNPJs diferentes. Não importa se você é de um CNPJ e está exercendo sua atividade em outro. Você vai ter que fazer parte daquela CIPA a qual estabelecimento a qual você desenvolve o seu trabalho. E não a qual você está vinculado ao CNPJ. Que fique bem claro isso. Mas isso já é bem claro na CIPA. As pessoas que fazem a confusão. A CIPA, ela vai determinar a sua Comissão Interna de Prevenção de Acidente baseada no estabelecimento e não no CNPJ. Tá? Então, turma, abordamos bastante coisa, muita mais coisa para abordar, mas ia ficar muito pesado, muito longo, muito extenso esse vídeo e a gente tenta ser bem direto e objetivo. Você que está vendo esse vídeo aí, deixe seu comentário. Faça uma pergunta, faça um questionamento. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque quando você faz isso, você nos ajuda a crescer e você cresce e ajuda com que a gente desenvolva mais, porque você pode fazer uma pergunta que talvez eu nem saiba responder. Vou ter que pesquisar e aí somos 2 que iremos aprender junto. Tá ok? Então, te espero no próximo vídeo que nós vamos tratar justamente da NR6, EPIs e os EP6. Então eu te digo, pega essa visão e foco na sua missão.